Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje o nosso tema é a introdução às cadeias orgânicas. Legal, então venha comigo nessa viagem para entender um pouquinho mais sobre essa área da química tão especial. A química orgânica é a área que estuda, apesar do nome dar uma sugestão de organismos relacionado à vida ou coisa do gênero, mas a química orgânica estuda fundamentalmente as cadeias moleculares com grandes quantidades de carbono. Sim, o carbono. O carbono é o nosso superstar aqui. Não vai haver uma molécula orgânica nesse nosso vídeo que não tenha o carbono. Pode existir outros compostos orgânicos sem carbono? Sim, eles podem existir. Porém, nas nossas aulas, nos nossos vídeos, o carbono é o superstar. O carbono é um elemento ametálico, não é? O carbono ele é um ametal, ok? Ele é um elemento que está na família 4A. Então, vamos lá, de novo. Ele é um ametal. Ele é um A-metal. Ele está na família ou coluna 4A. E, portanto, por estar na 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E, por conta disso, ele é capaz de fazer 4 ligações covalentes. Para quem assistiu os nossos outros vídeos, num deles a gente fala sobre essa relação entre quantos elétrons o elemento tem na camada de valência e quantos ele precisa para ficar estável, né? Quem tem 4 elétrons na camada de valência, faltam mais 4 através das ligações covalentes para atingir o famoso número de 8 elétrons na camada de valência, semelhante aos gases nobres, não é? Então, o nosso carboninho é o superstar, e talvez seja a propriedade mais interessante do carbono, é a propriedade de encadeamento. Encadeamento. O que é isso? O carbono, ele é capaz, assim como outro elemento da família dele, o silício, ele é capaz de formar cadeias, o que significa que eles podem se conectar uns aos outros. Um carbono pode se ligar a outro carbono, que se liga a outro, que se liga a outro, e formar milhares e milhares de sequências e possibilidades diferentes. Podem formar ciclos, podem formar figuras geométricas, podem formar moléculas com 1, 2, 3, 100, 500 mil átomos de carbono se encadeando um ao outro. Algo como se fosse parecido com Lego. Normalmente essas moléculas são chamadas de moléculas orgânicas. E o carbono vale lembrar que ele é capaz de fazer 4 ligações. Ou seja, essas 4 ligações elas podem ter algumas conformações diferentes. O carbono pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 duplas, ele pode fazer, aqui deixa eu melhorar, ele pode fazer 2 duplas, pode ser uma dupla e 2 simples, pode ser uma tripla e uma simples, mas é importante você perceber que sempre vão ser 4 tracinhos em volta do carbono por conta das suas 4 ligações. Se você olhar essa estrutura que eu desenhei aqui, você vai perceber que estão faltando ligações, não é? Aqui, por exemplo, faltam mais 3 ligações, não é isso? Nesse carbono falta mais uma. Nesse daqui faltam mais 3 ligações. Vamos apagar aqui, para não fazer confusão. Faltam mais 3 ligações, né? Completar aqui o carboninho. Aí, muito bem. Que mais? A gente tem aqui faltando mais 3 ligações. Aqui também mais 3 ligações. Uma ligação falta aqui. 2. Veja, sempre o carbono tem que ter 4 ligações. E aí, normalmente, nos compostos orgânicos, além de uma grande quantidade de carbono, a gente vai ter também uma grande quantidade de hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que faz uma ligaçãozinha só. Ele tem 4 elétrons, ele tem 1 elétron na camada de valência, e, portanto, é capaz de fazer uma única ligação. E aí você vai ver aqui, para cada ligação faltando do carbono, é um hidrogênio que está ligado a ele. De repente você olha para a minha estrutura aqui, você pode pensar, bom, mas os compostos covalentes orgânicos, eles têm apenas carbono? Não.
carbono e hidrogênio? Não, eles podem ter outros elementos. A estrutura é de carbono, os hidrogênios são os elementos mais presentes, além do carbono, mas a gente também tem outros elementos que chamamos de organógenos. Um deles muito importante é o oxigênio. Lembrando que ele está na 6A, portanto ele tem 6 elétrons, e portanto ele faz 2 ligações. Tá certo? O que quer dizer que o oxigênio pode estar ou com 2 ligações simples ou com uma dupla. Outro elemento muito comum também na orgânica é o nitrogênio, que por estar na 5A tem 5 elétrons e portanto na camada de valência e portanto faz isso, muito bem. Faz 3 ligações, que é o que falta para 8. Portanto, é comum a gente ver o nitrogênio ou com 3 ligações simples, ou com uma simples e uma dupla, ou com uma tripla. Tá certo? Isso é o que chamamos de elementos organógenos. Eles vão compor as cadeias orgânicas junto com carbono e hidrogênio. Aquela imagem que eu fiz ficou bem bagunçada, né? Ficou cheio de hidrogênio para lá e para cá. A gente pode simplificar isso fazendo assim, ó. CH3, CH, CH2, CH3, C. Aí eu venho aqui com CH2, eu venho aqui com CH3, eu venho aqui com CH3, eu posso colocar aqui um CH2, CH2, CH3. Se você observar, quando eu desenho os hidrogênios, eles acaba significando que esses hidrogênios, eles não estão entre o carbono e o oxigênio. Desculpe, entre o carbono e outro. Eles não estão entre esses 2 carbonos. Esses 3 hidrogênios estão ligados a esse carboninho. Esse hidrogênio está ligado nesse, esses 2 nesse, esses 3 nesse. Então essa é uma maneira um pouco mais limpa e tranquila de fazer as cadeias carbônicas. Tá certo? Um outro ponto interessante da química orgânica é uma cadeia muito bacana que ela é chamada de anel benzeno. O anel benzeno tem como fórmula molecular C6H6. E ele sempre foi um grande mistério para os cientistas. Porque, afinal de contas, como montar uma estrutura com 6 carbonos e 6 hidrogênios? Vem para cá, vai para lá, e aí uma das sugestões foi fazer a estrutura de um hexágono. E aí o anel benzeno tem essa estrutura de um hexágono, ok? A gente vai ter para cada carbono uma ligaçãozinha com hidrogênio. Então, sendo um hexágono, né? São 6 carbonos e 6 hidrogênios. 6 hidrogênios, tá certo? Mas se você observar, vai estar faltando ligação no carbono, não é? O carbono, você está vendo? O carbono está com quantas ligações? Olha lá. 3, isso mesmo. E a gente acabou de ver, há uns minutos atrás, que o carbono faz 4 ligações. E aí, os cientistas, buscando explicação, acabaram sugerindo a seguinte situação. Ligações duplas intercaladas. O que a gente chama de sistema pi-ressonante, ou ligações conjugadas. Então, uma simples, uma dupla. Uma ligação simples, uma ligação dupla. Olha lá, uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Só que o que tem de interessante nessa molécula? A gente acabou percebendo que essas ligações duplas, elas estão em movimento. Então, ora elas estão nesses carbonos que a gente desenhou, ora elas estão no carbono vizinho. Então, a gente vai acabar tendo uma ligação dupla que ela sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Ok? Ou as ligações mudando o tempo inteiro. O que vai acabar acontecendo é que, independentemente de daqui para cá, não importa. O que importa é que nós vamos ter uma situação de elétrons girando em volta dos carbonos. E aí, no final das contas, a gente acaba desenhando o anel benzeno nem deste jeito, olha só, nem deste jeito e nem deste jeito aqui. A gente acaba desenhando o anel benzeno de um jeito só, sem mostrar um jeito ou outro, mas ao mesmo tempo mostrando os dois. É o que a gente vai chamar de híbrido de ressonância. Híbrido de ressonância.
Opa, aqui podia ficar mais bonito. Olha só, a gente vai ter o hexágono e essa bolinha. Essa bolinha aqui no centro, ela representa essa ressonância. Essa bolinha vai representar essas ligações em constante movimentação, né? Vai mudando de carbono em carbono, vai mudando a conformação das ligações. Então a gente chama isso aqui, ó, de híbrido de ressonância. Ok? Legal? Se você observar, você está vendo aqui que eu até suprimi, acabei tirando os hidrogênios. Esse é um estilo de escrita de moléculas, onde para cada uma das quinas é um carbono, e a gente não precisa mostrar os hidrogênios. Quer ver um exemplo legal disso aqui? Ó? Olha só, vamos pegar aqui, CH3, CH2, CH3 aqui embaixo, CH3. A gente pode desenhar essa mesma molécula assim, ó. Olha que interessante. Essa mesma molécula pode ser desenhada por esse sistema de bastão. Esse carbono é esse daqui é esse, este e este. Olha lá. A gente acaba não precisando mostrar os hidrogênios, está implícito. Se for o caso de a gente colocar ligação dupla, põe aqui ligação dupla. Se for o caso de colocar ligação tripla, põe aqui. Se for o caso de colocar algum elemento diferente, por exemplo, oxigênio, aí desenha. Se for o caso de colocar nitrogênio, aí põe, aí desenha. Legal? Mas em princípio, a gente só precisa mostrar com bastões e traços, bastões ou traços, as ligações entre os carbonos. Tá legal? Os hidrogênios vêm implícito e os outros elementos são colocados logo em seguida. Tá certo? Um tipo de exercício interessante ainda pra gente é a gente pegar uma molécula, por exemplo, desta maneira, quer ver? Olha só, um tipo de exercício. A gente vem aqui, coloca aqui um oxigênio, vem aqui com anel benzeno, vem aqui com, opa, volta para trás, vem aqui com outro carbono, nitrogênio, mais aqui, 1, 2, aí, vamos colocar uma ligação tripla aqui, ó, vamos fazer assim, beleza, show. Aí olha só, eu te dou uma estrutura como essa, e aí a gente pode te pedir para colocar, complete essa molécula com os hidrogênios. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que analisar quantas ligações faltam em cada elemento para completar os hidrogênios. Nesse primeiro carbono, a gente vê 1 e 2 ligações, certo? Portanto, faltam mais 2 hidrogênios nesse carbono. Nesse daqui ele já tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, não precisa mais de hidrogênio. Nesse oxigênio, ele já tem 1 ligação. Portanto, falta só mais um hidrogênio para completar a segunda ligação dele. Nesse carboninho tem 1, 2, 3 ligações. Falta mais uma ligação com o hidrogênio. No anel benzeno já está esquematizado aqui, está tranquilo. Já está mostrando o sistema em ressonância, não precisa mexer nada. Aqui, 1, 2, 3 ligações, mais o hidrogênio, 4. O nitrogênio está fazendo apenas uma única ligação, porém ele faz 3. Precisa de 2 hidrogênios. Esse carboninho, 1, 2, 3, 4, já fez as 4 ligações. 1, 2, 3, falta mais uma terceira ligação, completando a molécula. Tá certo? Se a gente precisar fazer a fórmula molecular dela, aí o que a gente faz? A gente segue essa sequência. SHON. Fórmula molecular é colocar quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios tem aqui. Então vamos lá. Carbonos tem 1. Carbonos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, C11. Oxigênios, 1. Nitrogênio, 1. Não precisa colocar quando é 1. E agora vamos para os hidrogênios, hein? Hidrogênio tem pegadinha aqui, presta atenção. Ó, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4, 5 hidrogênios, 6, 7 hidrogênios,
8 hidrogênios. Legal, 8 hidrogênios. Mais 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, esse cara aqui, você está vendo? Esse cara não tem mais hidrogênio. Para ele poder se ligar naquele carbono que estava ali, ó, ou melhor, que está aqui, vou fazer ele de novo. Para ele se ligar nesse carbono, ele teve que perder o hidrogênio. Então, os outros aqui, ó, tem hidrogênio, porém, aquele do carbono da conexão não. Tá legal? Essa aí é o primeiro contato nosso com essa possibilidade do carbono formar cadeias. Em breve a gente vai conseguir ver um pouco mais de detalhes, como tipos de cadeias, tipos de funções, para te ajudar a entender melhor esse vasto mundo da química orgânica. Espero que vocês tenham gostado desse nosso videozinho e que continuem estudando com a gente aí. Valeu, galera, um grande abraço e tchau!